Brethren, hi! Welcome to Teacher Tuesday. I'm Mr. Maia, como já sabem. Quando nós fazemos vídeos para esse dia, eu geralmente falo sobre o comportamento de professores, né? Como, por exemplo, não segure um isqueiro quando estiver dando aula. Eu falo sobre como que nós poderíamos fazer para que a aula fique mais legal, sobre falar das nossas vidas, sobre como escutar, olhar o aluno no olho, não ter medo de gramática. Acho que 50% dos vídeos que eu faço na terça-feira são sobre não ter medo de gramática. Eu sou uma testemunha de gramática, tá ligado? Batendo na porta das pessoas. Você já ouviu sobre o nosso Senhor e Salvador Gramática? Será que essa piada vai me deixar em problema? Não, já fiz muita coisa pior. Mas então, hoje eu não queria falar sobre comportamento de professor. Eu queria falar sobre gramática em si. Eu acabei de falar que eu falo demais de gramática e no vídeo de hoje eu falo sobre gramática. Mas eu quero falar o seguinte. Se eu for explicar uma regra de gramática aqui, vai ser útil para aula de professor, não vai? Então vai ser um Teacher Tuesday tão válido para teachers como se eu estivesse fazendo uma aula sobre comportamento. Ou um monólogo sobre comportamento, né? Não dá pra ter aula sobre como o cara tinha que falar com alguém. Bem, dá pra ter, mas não seria eu que daria. Só que se eu falar sobre uma gramática em específico, o professor vai se beneficiar porque ele vai saber como ensiná-la. E eu tô querendo falar sobre o que nós vamos falar hoje, particularidades do termo at all, faz uma carinha já. Porque eu me pergunto muitas vezes como que... Sim, eu penso muito no meu tempo livre sobre gramática de inglês. Eu penso mais sobre música, mas eu penso mais sobre gramática em inglês do que a pessoa normal. Acabou virando um tipo de joguinho pra mim, sabe? Coisa pra desvendar. Então, a palavra at all era uma dessas coisas sobre as quais eu pensava. Eu acho que eu desvendei ela agora. Primeiramente, eu vou dizer o que at all significa, caso alguém aqui não saiba. At all funciona como sequer, ou em todo, ou no mínimo. O que eu quero dizer sobre isso? Digamos que alguém fala pra você assim, nós não temos água. We don't have water, perdão. Coffee's coming back. Se alguém fala pra você, we don't have water, você pode perguntar pra pessoa se quando ela fala que ela... se quando ela fala que ela não tem água, você quer saber se ela realmente não tem sequer uma gota de água, entende? Eu posso muito bem falar que a gente não tem mais água e ainda ter, tipo, 1 litro de água no reservatório, digamos. Para um reservatório, 1 litro é bem pouquinho. Então dá pra ter 1 litro de água num reservatório inteiro e ainda falar que não tem água. Agora, se eu quiser perguntar para essa pessoa se ela está querendo dizer que de fato não tem uma gota sequer, eu perguntaria, isn't there any water at all? Então o at all tá aqui como uma coisa que na real eu sempre descrevo ele. O apontador de vestígio. Não tem nem vestígio de água, entende? Digamos que eu fale assim, ó, se você não quiser ir mesmo pra festa, é só me dizer. Digamos que você talvez não queira ir um pouquinho, mas tu pode ser convencido. O que eu tô falando na minha frase sobre o não quer ir mesmo é se não há nenhuma vontade de ir. O que eu podia falar é if you don't want to go at all, se você não quiser ir nem um pouco. Ou if you want to go at all, se você sequer quer ir. Se você quer ir o mínimo possível. Nessas duas alternativas tem o mesmo significado, né? Se você não quer ir nem um pouco ou se você quer ir um pouquinho. Então nós temos esse contexto de at all como demonstrador de vestígio. I don't know you at all. Eu não te conheço nem no mínimo, nunca nem vi você antes. É isso que I don't know you at all significa. Enquanto se perguntassem, do you know him at all? Estou perguntando se você conhece ele o mínimo possível. Ou, if you know him at all, say so. Se você tem o mínimo de conhecimento com ele, mínimo de parentesco, diga. Essas coisas todas são faláveis através do termo at all. Mas tem algumas frases que o at all não vai. E era essa coisa que sempre me deixava um pouquinho bugado, sabe? Por exemplo, eu estudo um pouco, digamos, essa frase. Um aluno meu fala assim, ó, constantemente, I study a little at all. E I study a little at all não funciona. Ninguém fala I study a little at all, só falam I study a little. Mas eu entendo, eu estudo vestígios, eu estudo um tantinho bem pouco. É isso que ele está falando, mas a palavra at all mesmo assim não vai nessa frase. E nós podemos pensar em várias frases que o at all não vai. Na real, o at all só vai em negações, perguntas e suposições. I don't like you at all. If I liked him at all, I would work with him. And do you like him at all? Por que quem afirmações abertas não vai? E era essa coisa que eu tô remoendo já uma carinha, eu acho que eu descobri. Podemos imaginar que o at all, o demonstrador de vestígio, não vai numa frase na qual já de premissa entende-se que há a coisa. Entende? Se eu falo I study a little, acabou, não tem razão para ter at all, porque já rola study, eu acabei de falar. Agora, se fosse numa pergunta,
Do you have any money at all? Eu estou questionando. Não há garantia premissa de dinheiro. A frase já não vem dizendo que tem dinheiro. Ela está perguntando isso por não saber. I don't have any money at all. Essa frase, por ser negativa, está dizendo que não há o dinheiro, não há a garantia de premissa. If you have any money at all, supondo que haja, se você supõe, você não tem certeza. Tá vendo como nenhuma dessas são tipo, eu tenho um pouco de dinheiro. Eu tenho um dinheirinho. Se eu falo eu tenho um dinheirinho, eu já mostrei que rola dinheiro. Não tem como mostrar, não tem como encaixar aqui a suposição de vestígio, porque é claro que tem vestígio. Já comecei a frase falando que tem a coisa. Entende? E é por isso que numa afirmação reta, outright, a palavra at all não pode ir. Eu já introduzi que rola a coisa. O conceito de sequer há vestígio não me é mais necessário, porque eu sei que tem a coisa já em cheio mesmo. Eu falei sobre a coisa, entende? Então em afirmação reta o at all não vai. Tipo, I drink a little water at all? Não. Do you have some time at all to see me? Você tem algum tempo sequer para me ver? Sim, é pergunta, tu não sabe se tem. O vestígio agora entra. Entende? Eu finalmente resolvi isso e eu queria falar para vocês. Então, o termo at all, o apresentador de vestígios, ele vai em negações. We don't want to do this at all. Perguntas. Do you wanna do this at all? E suposições. If you wanna do this at all, call me. Pelo fato que nessas três perguntas não há garantia já de premissa de que rola a coisa. Agora, se ele for numa afirmação que já tem essa premissa, I wanna go there at all. Não faz sentido, porque não tem razão para ele estar lá. Ah, saiu de mim isso finalmente. Meu, tô atrás disso aqui, ó. Uma cara, tá essa resposta. Thank you guys for being here and listening and being part of this magical moment, na qual eu desvendei mais uma regra de gramática. Yes. Nós temos live segundas e quartas às 8 horas da noite, na qual eu falo sobre regras de gramática em geral. O que pessoas perguntarem eu vou falando, respondendo. Se não quiserem participar, mas quiserem ver a planilha que nós inventamos até então, tá aqui embaixo também, tá? A planilha das lives. Também aqui embaixo você vai encontrar o nosso grupo de WhatsApp, na qual pessoas conversam o tempo todo sobre coisas de inglês, e o meu contato para telas particulares comigo. Fora isso, deem like nesse vídeo, cliquem no sininho para ter mais, se inscrevam no canal, deem uma olhada no nosso curso, um grupo de regras de inglês que eu inventei em mrmaia.com.br, o link está aqui embaixo também. É uma maneira bem legal de aprender gramática em inglês, que é bem importante, através de palavras que você vai arrastando para fazer uma frase, tem pontuação, tem eu em vídeo explicando a regra. Os capítulos 1 e 2 são grátis, você pode ver se você gosta, e se gostar, dá uma comprada. Vai ser legal pra caramba ter ajudado uma galera e para ajudar você também. Eu acho que esse foi o maior tempo em dedicação ao mrmaia.com.br, ao meu produto que eu já fiz. Tô ficando melhor. Só isso? Não, nós temos um programa chamado Inglês na Arte. Se você assiste isso aqui e você quer ver exemplos de coisas legais de inglês faladas em seriados e filmes, nós estamos fazendo episódios sobre esses. Eu acho que vai sair, eu já saiu um sobre Space Force, aquele seriado da Netflix. E logo vai sair um sobre The Devil All the Time, porque, oh my god, The Devil All the Time é um filme do caramba. Jesus! Tô querendo escrever esse texto. E só, senhores. I'm Mr. Maya. Behind the camera there's nobody. It's a cell phone. Peace. Stay strong.